Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Deus esteja conosco. Todos nós que estamos vivendo a vida provacional ou expiativa na face da terra, temos a oportunidade de encontrar em Jesus a possibilidade de conseguirmos ultrapassar, vencer, estarmos quites com a lei de Deus. Jesus, na sua passagem pela terra, demonstrou para todos nós de maneira clara que todos os infortúnios quando atravessam a nossa existência, nós podemos contar com Ele. A falange de entidades do bem, a comunidade de espíritos de luz, todos os protetores espirituais, todos aqueles que fazem parte da coorte vibratória luminosa de espíritos de luz, que fazem com que o bem na terra germine e cresça como faz a árvore. Porque se nós estarmos bem na visão, a essência do Evangelho de Jesus goteja como se fossem sementes de luz, como gotas de orvalho na noite da nossa existência. Pensem assim: a palma florida do nosso coração, o terreno muitas vezes crestado de problemas, de atravessa, nos angustia, mas o gotejar da presença divina do Evangelho do nosso Senhor Espírito traz para todos nós a esperança da germinação do homem de bem, da mulher de bem que Ele espera de nós, como solução, como caminho da verdade, da vida, como Ele mesmo diz. Assim, nós podemos lembrar de Cafarnaum, cidade importante, naquela região que hoje está tão em conflito, mas na época era um porto, era um lugar, porto no sentido do lugar onde os romanos tinham toda a base do seu comércio, do seu militarismo, porque os romanos tomavam conta de toda a país. Mas era lá, em Cafarnaum, que estava a casa de Simão Pedro, aquele ponto de luz ali, onde Jesus fez as incursões espirituais. A maioria das curas que se processavam foram na casa de Simão Pedro, no Mar da Galileia. E ali, naquele lugar, ele partia, como fez certa feita, com as 3 embarcações, e os apóstolos, experientes com aquele Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, foram na direção para o outro lado de Cafarnaum, outro lado, onde ficava a sociedade dos gadarenos, os gerazenos, que eram homens abominados pelos judeus. Por quê? Porque além deles não serem judeus, eles comiam carne do porco e viviam na produção da vara do porco. Era uma sociedade que cultivava, tinha sua economia toda apoiada no cultivo da vara do porco. Mas era para lá que Jesus estava se dirigindo, demonstrando a todos nós que onde tem um problema, onde tem um palha social, é para lá que Jesus vai. Ele disse isso certa feita: quando somos doentes, precisam do médico. E lá foram eles 3 no lago de Genezaré, aqueles homens experientes remando, mas no meio do caminho, o que aconteceu? O vento começou a ficar forte. As nuvens escuras apareceram, as ondas violentas, e uma tempestade apareceu dele. Todos nós sabemos que o pescador experiente, ele não bota o macacão na água se o mar vai virar.
Mas aqueles pescadores, principalmente Simão Pedro e todos os outros apóstolos, estavam com Jesus. Então eles entraram nessa missão, e no meio do caminho, que está registrado no Novo Testamento, que os apóstolos montaram toda a experiência que tinham para evitar que a embarcação afundasse. Jesus dormia na proa do Jordão. Os homens desesperaram, Jesus tranquilo. A tempestade atacando, Jesus calmo, sereno, diante do infortúnio daquilo que a gente não tem como comprovar. Tsunamis, os terremotos, as coisas que nós não podemos controlar. Jesus tudo. E eles no desespero deles vai e acorda Jesus. Mestre, ajuda-nos, nós vamos morrer aqui. Ele olha para a porta e diz assim: onde está a tua fé? Mostrando para todos nós até hoje que precisamos ter fé no coração diante dessa intempérie que se fala tanto. Porque vem um asteroide que vai bater na Terra, porque o tsunami. Fé no Mestre Jesus, porque Jesus é o diretor do momento. É Ele, o seu coração de luz, a sua força, que mantém todos nós dentro de um grupo para o trabalho da evolução. Porque a Terra pode acabar, mas o Espírito não acaba. Nós somos espíritos imortais. E ele olha, levanta-se, coloca as suas mãos e diz: para. E o vento parou, o mar sossegou. E aqueles homens molhados mais de suor que da chuva, olharam para ele, está registrado no Novo Testamento. Mas que homem é esse que manda tanto vento nos mares? E eles seguem até o outro lado, onde existiam os Gerazenos, nas terras de Gadara. Sobem, que era um altiplano, era um planalto. Eles sobem e chegando ali, bem perto do planalto, um homem que era considerado endemoniado, e assim está registrado no Novo Testamento, vem. E ele vem de uma maneira enlouquecida e fala, porque quem fala não é ele, quem fala é uma legião de espíritos obsessores que tomavam tudo. Ele era colocado nas correntes, ele era separado, ele era um pai social que era obsidiado. A intempérie, a obsessão espiritual, o infortúnio que atravessa as famílias, as sociedades, essa pandemia chamada obsessão espiritual, que a casa trabalha continuamente para develar esse mundo. Jesus então olha para ele, e esse homem sem Jesus tenha dito nada. Este homem endemoniado, assim considerado no Novo Testamento, obsidiado, fala com Jesus, fala o nome de Jesus, e sabendo da missão dele, eles conheciam Jesus. Quem sabe, eu fico pensando para cumprir ele. Quem sabe se aquela tempestade não foi para lavar o ambiente, que era tão pesado, devido àquela quantidade de entidades desencarnadas, obsessoras que tomavam conta da região. Quem sabe, né? Jesus então nos veio, sai. A voz de Jesus, o poder de Jesus, a fé. E eles não queriam ser incomodados, e pedem para deixá-los em paz. E ele larga de nós, e aquelas entidades todas são afastadas. No Novo Testamento diz que eles entraram na porta, mas a gente sabe que isso não é possível, não é isso. Os animais, eles sofrem influências espirituais.
A gente pode se assustar, mas não há uma obsessão crônica. O que aconteceu, os corpos que estavam ali se assustaram com aquela presença. Vocês podem imaginar o que é aquilo que é o Espírito. Imaginem o que é aquilo. E eles dispararam a vara de corpos, e caiu lá de cima do pioneiro. E houve toda aquela mortandade, aquele sangue, e aquelas entidades se completaram com obsessões que fazem no matador de aves, de animais, de coisas. O homem ficou curado. E ele vem a Jesus, ajoelha-se e diz: Mestre, muito obrigado. Aquele agradecimento pela cura da obsessão, sempre, agradecendo a Deus, a espiritualidade pela bênção da desobsessão, que é o que o Espiritismo traz para o mundo atormentado, aflito, sobrecarregado, que a gente vê na cotidianidade. E ele pede a Deus: deixa-me ir. Por que ele pediu? Está no Novo Testamento. Por que ele pediu para ir com Jesus? Aquilo que ele quer, como as famílias fazem, quando afastam os obsidiados, quando a psiquiatria blinda com medicações, desconhecendo o fenômeno do livro, confundindo com loucura. Allan Kardec desenvolveu isso muito bem no capítulo 14 da Gênesis, que fala sobre os fluidos, o poder dos fluidos, tanto os fluidos bons quanto os fluidos ruins. Eles podem prejudicar o psiquismo, a matéria e fazer transformações. Agora que interessante, Jesus disse: não, volta para a tua cidade. Volta lá, vai no meio da tua cidade com ele, voltar para a comunidade dele. Por quê? Porque ele só deu trabalho até então. Os obsidianos dão muito trabalho à sociedade, à família. Depois que estão curados, precisam retribuir a sociedade, a família, o trabalho da compensação daquele período que esteve submetido ao processo obsessivo. Porque a obsessão não tem só um lado, tem dois lados, é uma ponte em que tem dois lados, tem uma obsessão e tem um obsidiado. Há uma ressonância, a gente chama hoje de pareamento do celular, um pareamento vibratório, onde a pessoa coloca a camisa do luz, tira a camisa e tudo vai embora. Esse é o trabalho da obsessão, mas precisa ter renovação interior, mudança. Então volta para a tua comunidade. Nesse momento em que ele volta à sociedade, os maiorais da cidade, os políticos da cidade, os comerciantes, os donos do capital, chegaram na frente da multidão, porque a notícia da perda do corpo chegou primeiro do que da cura daquele homem da mulher. É sempre assim, dor do povo. A dor do povo dói mais nesses homens do que a dor de um homem atormentado pela obsessão. A cura daquele homem melhorou, mas a perda econômica doeu. E eles fizeram o que, gente? O que eles fizeram? Mandaram Jesus embora. Sabe mal o que é isso? Que responsabilidade! Mandar Jesus embora, vão embora. Nós tivemos uma perda enorme da nossa produção de mortos. Mandar Jesus embora. Muita gente faz isso, simplesmente gosta de Jesus. Logo depois que cura, vai viver a vida que levou ao processo do tormento, da perdição, da obsessão. Muitos que foram curados por Jesus voltaram. Natanael, Jeremias foi dele. Aquele que desceu da cama, que é desenhos conhecidos que Jesus fez a cura na casa de Natanael. Amélia Rodrigues, a
através de Valfrão, escreve Natanael Benedito, depois voltou para as farras, para a mulher, voltou para a dissipação do caráter e se perdeu. E Jesus, na clarividência maravilhosa, percebeu tudo isso e disse para a cidade: eu não sou um homem remendo irresponsável. Não se põe remendo de novo no tecido velho. Foi a frase que ele citou que está tão conhecida no Evangelho. A cura é para a cura da alma, para a transformação do indivíduo no seu modo de paciente na vida cotidiana. Então, ele foi embora. Os espíritos superiores é assim. Quando a gente fica de costa para ele tem mais o que fazer. Então, os apóstolos compraram as embarcações e as 3 embarcações seguiram a mesma vez contra espiritualmente. Ficou aquela população lá no alto plano, vendo aquelas 3 embarcações voltando para Cafarnaum, no lado de Nazaré, e aquelas 3 embarcações eram reticências, 3 pontinhos vistos de cima. Esses homens deixaram uma reticência na vida deles, devem estar procurando Jesus até hoje, há mais de 1 ano. Porque quem vira as costas, quem despreza o Evangelho de Jesus, quem vira as costas, vira materialista ateu, uma pessoa consumista, estraga a vida dos outros, coloca a sua vida toda apoiada na materialidade, no dinheiro, no poder. Ele não enxerga a caridade, não enxerga o outro, não tem compaixão. Vira um transtorno narcísico vivo na história. E a gente vê isso acontecer em todos os países. Basta a gente poder ligar a televisão e ver os programas jornalísticos falando o que está acontecendo no mundo, os materialistas que têm interesse mesquinho e esquece da população, das pessoas que estão com fome, estão com sede de justiça, de amor, que precisam evoluir, que têm necessidade. Então, chegando em Cafarnaum de volta, a comitiva, na praia de Cafarnaum já tinha uma multidão, eles eram assim, ficavam atrás de Jesus, aquelas multidões de leprosos, cegos, aleijados. Onde Jesus está lá, eles iam, e andava a cavalo, andava a pé, procurando Jesus, só uma multidão. Sabiam que a casa de Simão Pedro era em Cafarnaum. Eles sabem que aqui é a casa de Jesus. E é para cá que eu estou. A mesma coisa, a metáfora vale, porque as pessoas são necessitadas, elas precisam de Jesus. Então Jesus, no barco, fez uma pregação. Há um pintor famoso que pintou esse quadro, Jesus no barco, fazendo a pregação dele e a multidão na praia. Ele desembarca, os outros desembarcam, e um médico chamado Jairo, que era conhecidíssimo, porque ele era que cuidava das coisas do templo. Vejam só a coragem desse homem. A famosa passagem da filha de Jairo, a cura da filha de Jairo. Jairo, na frente da multidão, apresentou-se a Jesus, ajoelhou-se e pediu: mestre, por favor, a minha filha está morrendo. Ela é a única filha, por favor. E Jesus disse: vamos lá. E vem a multidão andando para a casa da filha de Jairo, que era uma menina, que estava desencarnando. E o pai aflito foi carregar. Quem já passou por desencarnação, que misturou o filho, sabe o que é isso. Essa experiência dura, despedir do filho, da filha que desencarnou. No caminho, uma mulher padecia um fluxo de sangue incessante. A mulher egoísta, famosa na passagem do Novo Testamento. Ela padecia um fluxo de sangue. Gente, não mulher,
As mulheres eram autorizadas a entrar no templo para orar. Elas olhavam através da grade, aqueles homens de barba preta que estavam discutindo. Imagina uma mulher que parecia fruto de sangue constante. Imagine como ela deve sofrer. É o infortúnio da doença que traz contato, que traz preconceito, aquela questão que eles achavam que aquele sangue contagiava pela maneira. O Jairo estava passando pelo infortúnio da perda de gente. E Jesus sempre dizendo: vamos lá. Nunca desistimos de Jesus nesse momento. Ela pensou nela pergunta: se eu tocar nas vestes do mestre, eu vou receber dele uma virtude. Olha só, ela pensou isso. Jesus, né? Captou o pensamento dela, ela tocou nas vestes, sentiu a cura imediata. E Jesus perguntou em voz alta: quem me tocou? Simão Pedro, Simão Pedro é um casamento, né? Mas mestre, tem tanta gente empurrando, porque ela pergunta quem te tocou. Ele falou: alguém me tocou de maneira especial, porque eu senti sair de mim uma virtude. Então, o infortúnio da doença que não pode ser revelada, que traz vergonha, é a fé da mulher. E naquele momento Jesus deu um ensejo para quebrar essa vergonha. E ela se apresenta e diz: fui eu, mestre. Eu que padecia o fruto do sangue. Já botou no passado, que a fé é assim. Eu que padecia o fruto do sangue. E que agora estou curando. Ele falou: vá, a tua fé te curou. Olha que lindo. Ele não disse: eu te curei, porque na verdade a gente faz cuidado, a gente cuida para que o outro se cure, que cada um se cure. Jesus, lembra daquela velha passagem, aí de ti Corazim, aí de ti Betsaida, duas cidades estavam penitentes, porque lá aconteceu uma cura, mas as pessoas não se converteram. Pessoas duras, não tinham fé, queriam só a cura e depois voltaram de novo à vida dissoluta. Então, eles continuam a caminhada, vem lá da casa de Jairo, os homens gritando, e esses homens, entre eles tinham os fariseus, eles ficavam sempre cercando Jesus, querendo pegar Jesus num erro, para poder eliminar, para mostrar que ele era falso, incomodado. Eles tinham inveja. Olha, não foi muita inveja, cuidado, as pessoas têm inveja. Olha, não tem oração. Jesus vieram dizendo: a menina morreu, não precisa ir lá. Jesus falou: vamos lá. Ele não falou lá, ele falou: porque a morte não é o limite da caridade. A morte não é o limite de nada. É uma interrupção de uma situação para começar outra. E foi uma direção. Chegando lá, já estavam tocando as músicas fúnebres. Muita coragem, mas parar. Sabe lá o que é isso? Chegaram na casa, a pessoa morta, tocando aquelas rituais fúnebres, as músicas da época, que era exigida nos rituais. E ele manda parar e fala: toca a menina e fala: Talita cumi. Aramaico queria dizer assim: levanta, uma ordem para aquele espírito que está vivendo um fenômeno de catalepsia. Vocês sabem que a catalepsia parece morta, não é? Tocou, deu o fluido dele maravilhoso e a menina voltou à vida de novo. E o pai, imagina, a alegria do pai ter a filha do pai. E ele sai, junto aos avós da casa,
passagem e falou assim: vai comer para ela aquela passagem. Sai tranquilamente. E chegando na rua, 10 metros, aí foi todo da doença contagiosa, considerada natural na época. Imagine o leproso, quando chegar na cidade, para aqueles 10 leprosos estarem ali, se alguém considerado normal esbarrasse no leproso, este, considerado normal, tinha direito a dar 20 batatas. O leproso tinha que levar um sino, ficar tocando o sino e gritando: leproso, leproso, leproso. Eles iam todos para um vale onde tinha água, porque a água estava horrível, a água, porque não tinha tratamento nenhum. Eles eram colocados ao mar, eles eram infortúnios. A pessoa colocada numa doença que até hoje ela ainda é uma questão que está sendo curada, já está cura hoje, mas ainda é considerada preconceituada essa doença até hoje. E ele olha porque eles dizem: mestre, tem piedade de nós. E infortúnio, alerta, não seria perigoso. E ele levanta a sua mão e diz: seja curado, seja curado. E todos ficaram curados. Interessante essa fé, que cada um via a cura de si no outro. E ficaram inclusive, claro, ficaram felizes, claro. E o que eles pensaram? Vou recuperar minha cidadania, recuperar minha casa, minha família. Porque o parente, o homem, teve um divórcio, ele tinha que abandonar a casa, perdia a cidadania. Então, se mobilizaram para recuperar a família, dizer que estava curado, tinha que passar no cinema, passar por teste, para saber que estava curado, para ganhar uma nova cidadania e esse irmão de volta. Foram embora, Jesus ficou parado. Dos 10 que foram, um voltou. E este que voltou, ajoelhou-se frente de Jesus e fez a pergunta que nós devemos fazer depois de sermos curados: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? É muito importante. Se foi devolvida a saúde, o que você deve fazer com essa saúde? O que você precisa fazer com essa saúde na sua vida daí? Jesus olhou e falou: não eram 10, mas os outros 9. A humanidade precisa assim: 10, não volta, 9 se perde. Mas a gente não vai desistir para Deus. Jesus não desistiu, ninguém vai desistir. Então, nós temos aí a configuração da presença de Jesus na nossa história, nos auxiliando nos nossos infortúnios. Cortei um pedacinho da história de Jesus na Terra, repleta de infortúnios, e a presença de Jesus como lição viva para todos nós, alimentando a nossa fé, estabelecendo a nossa coragem, a perseverança, o cuidado, o sentido da vida, desvelar o sentido da vida espiritual. Então nós temos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, onde Allan Kardec colocou a passagem de Jesus, onde ele nos convoca, nos convida a esse encontro com ele diante de Deus. Que está lá, Allan Kardec colocou no começo do capítulo 6: vinde a mim, vós todos que andais aflitos e sobrecarregados. Aflito e sobrecarregado, como diz o humorista, é nós.
Todos nós somos aflitos das provas da vida, sobrecarregados com as questões espirituais, com as questões de que nós estamos recalcitrando mal. Vinde a mim, vós todos que andais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha o que ele promete. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis repouso para a vossa alma, pois suave é o jugo e leve é o fardo. Jesus é demais. Jesus, ele convoca a todos. Olha lá, tem exceção não, a todos. Vinde a mim, todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas logo depois ele diz: aprendei comigo, sou grande e humilde. Então aprende a ser uma pessoa da brandura e da mansidão. Brandura não quer dizer que vai virar tapete para ser pisado pelo meio. Vai virar uma pessoa ingênua, que todo mundo bate na cara, né? Brandura não ser um instrumento da desgraça dele. A mansuetude daí. Você está trabalhando com outro sentido da vida, a paz de Espírito. A minha paz de Espírito, a minha paz de Espírito, mas não pela boca, não, esse Deus. Então, nesse convite, ele dá um alívio, mas pede a todos nós uma responsabilidade. Qual é? Aprender com ele. Como é que se aprende com ele? Estudando, aplicando o Evangelho na vida, se perfeccionando, estando atendimento fraterno, aprendendo os códigos da felicidade, da paz de espírito. Isso não cai em paraquedas. Nós somos espíritos milenares de reencarnações equivocadas. Agora, nós vivemos na doutrina espírita, temos ali o Evangelho iluminado, temos o Dr. Bezerra de Menezes, temos ali Miguel, temos a espiritualidade maior trazendo para todos nós o reconforto desse vídeo, desse alívio. Mas quem faz o esforço para aprender com ele somos nós. Ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Estudar, aprender, conviver melhor com todos aqueles que fazem parte da nossa parentela corporal, da nossa parentela espiritual. E ele diz assim, interessante: meu jugo é leve, meu fardo é suave. Interessante, porque o jugo quer dizer responsabilidade. É usado pelo cavalo não perder o né? É um modo de você caminhar sem dormidor, sem preocupações de ordem material. Você deve viver a vida, nada certo para certo, nada a Deus para Deus. Mas você pode ter o coração de estar convivendo com uma pessoa, ser no mundo sem ser todo mundo, porque nós não somos o mundo. Nós vamos embora, vamos deixar uma realidade toda ali. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, recomendo ao chegar em casa, ler, estudar. Cristo Consolador é aquele que traz não só o caminho, a verdade da vida, como também ilumina o nosso ser para que nós possamos encontrar o homem que tem, a mulher que tem. A questão 932 do Espírito é muito clara. Kardec pergunta assim: olha que pergunta. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas comunicações para se ter uma melhor sorte na vida futura? Tradução da verdade. Só o espírito que se dá bem depois de se encarnar? Resposta dos espíritos: não. Se fosse assim, nós no espiritismo não teria ninguém do céu. Olha só. O importante é ser um homem de bem. A resposta é essa, está lá.
uma mulher de bem, é ser uma pessoa do bem, promover o bem do onde antes. Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu quero que Jesus